Eu estou vendo um montão de gente filmar, eu estou lembrando que falou de Bolsonaro. Ele falou que deveria denunciar, né, os professores que fazem doutrinação. Mas olha só, gente, eu não estou preocupado não, podem filmar à vontade. Porque é o seguinte, você já viu na televisão, no rádio, algum meio de comunicação qualquer, alguém falando contra a reforma da Previdência? Sinceramente, existe isso? Então eu estou com a consciência muito tranquila, eu não estou doutrinando ninguém, pelo contrário, eu estou desdoutrinando. Né? Quem está doutrinando é a Rede Globo, é a TV Bandeirantes, todos os canais falam a mesma coisa. Então a escola tem que ser um espaço para oferecer também o contraponto, para oferecer uma visão diferente. Existe alguma possibilidade de Existe. Está marcado no dia 15 de maio a greve geral da educação contra a reforma da Previdência. E também, no mês que vem, no dia 14 de junho, está marcada a greve geral. O maior objetivo da greve geral, dia 14 de junho, é defender a Previdência, é evitar que seja aprovada a reforma. Então, na rua, a gente pode mudar o equilíbrio de forças. Mas o Senado vota de acordo com a pressão da rua. Tanto é que, em 2017, eles já queriam ter aprovado. Por que não aprovaram? Porque teve a greve geral. Então, esse ano, se tiver luta, eu sou professor, mas eu também sou diretor do sindicato, certo? Então, é meu papel fazer essa divulgação, fazer essa mobilização. Convicto de que se tiver uma greve geral forte, isso pode afetar o andamento da reforma. Se ela for aprovada, pessoal, as mudanças vão ser o seguinte. Porque na água, porque amanhã tem que dar aula cedo, isso sobra alguma voz para amanhã. Como é que é a regra geral hoje, tá? Para quem trabalha com CLT, carteira assinada? Vocês sabem como é que é a regra para se aposentar hoje? Preste atenção aqui então. Idade mínima hoje, 60 anos para as mulheres, 5 anos para os homens, 65 anos para os homens, desculpa, e uma contribuição mínima de 15 anos. Ou seja, se você chega nessa idade, as mulheres 60, os homens 65, e tiver trabalhado e descontado o INSS por pelo menos 15 anos, você poderá se aposentar. Essa é a regra de hoje. E a gente sabe que a diferença entre a idade dos homens e das mulheres tem a ver com a desigualdade que tem de gênero, que as mulheres acabam tendo a chamada dupla jornada. Né? Elas acabam sendo sobrecarregadas porque assumem mais responsabilidade no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, portanto, nada mais justo do que elas se aposentarem um pouco antes dos homens. Ou também tem uma outra forma de se aposentar hoje. Independentemente da sua idade. Se você tiver trabalhado, mulheres 30 anos, homens 35 anos, é possível se aposentar com as regras atuais, independentemente da sua idade. Então, se você tiver começado mais cedo, o correto, o justo é você se aposentar mais cedo. Né? Se a reforma for aprovada, a idade mínima para as mulheres vai subir para 62 anos. O tempo mínimo de contribuição vai crescer de 15 para 20 anos. Tá? E você não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, mesmo quem começou a trabalhar com 16 anos de idade, já tiver trabalhado 35 anos, se não tiver chegado na idade mínima, ele não vai poder se aposentar. Ele vai ter que esticar até os 65 anos se for homem e até os 62 se for mulher. Então é importante a gente entender que mudanças são essas. Né? Essas são as mudanças que falam que são boas para a população. Aí vocês avaliem se são boas essas mudanças. Para o trabalhador rural, hoje tem uma regra que é 55 anos mulheres, idade mínima, 60 anos para os homens, 15 anos de contribuição. Como é que fica ali, ó, na proposta, se for aprovada do governo? As mulheres passam para 60 anos
fica igual ao dos homens. O tempo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. E a idade mínima é 60 anos para os dois, homens e mulheres. Para os professores, atenção aí, colegas. A regra hoje é o seguinte, não tem idade mínima. A professora que contribui 25 anos, que trabalha 25 anos e paga previdência, pode se aposentar. O professor homem com 30 anos. Com a nova regra, vai passar a ter idade mínima de 60 anos. E o tempo de contribuição 30 anos para os dois. Ou seja, o impacto maior sobre as mulheres. Tá certo? Que aumenta 5 anos aí. Mais um item do pacote de maldades. Se a chamada nova previdência, na verdade o fim da previdência for aprovado, vai ser necessário trabalhar pelo menos 40 anos para receber 100% do salário. 40 anos. É um aumento brutal em relação à regra atual. Isso levando em consideração a realidade dos trabalhadores mais pobres, do interior, da periferia, que muitas vezes nem vão estar vivos depois de tanto tempo trabalhando, sequer vão viver para conseguir trabalhar 40 anos seguidos e contribuir. Sem contar a informalidade, as pessoas são demitidas, ficam um tempo desempregadas, depois voltam a trabalhar. Imagina somar 40 anos nessas condições. Só para contribuir aqui, esse 100% que está sendo falado não é 100% do seu salário. Por exemplo, se você terminou de trabalhar e seu salário era de R$2.000. No atual modelo, o que acontece? Ele pega o seu salário, os 80% mais alto do seu salário. Se você recebia 1.800, recebia 2.000 na época, no começo de carreira você recebeu 1.000, outro momento 1.500, vai ignorar o 1.000, vai ignorar o 1.500 e vai fazer uma média entre o 1.800 e o 2.000. Aí no final das contas você receberia 1.900 de salário na aposentadoria. Só que hoje, com a nova proposta, vai ser o seguinte: vai pegar o seu inicial, que era 1.000, vai pegar o seu outro, que era 1.500, vai pegar o seu outro, que era 1.800, vai pegar o 2.000, vai fazer uma média de tudo, e isso eles vão chamar de 100%. Só que esse 100%, se eu não me engano, é 30% menor em média do que o teu último salário. Então você vai receber ali por volta de R$1.600, R$1.700. Então o que eles chamam de 100% não é 100% também, é menor do que isso. É o que eles dizem que é 100%. Tem que, esse ponto é só para contribuir com o Caio. Obrigado, Danilo. Continuando aqui, como é que vão ficar essas mudanças, né? O que vai se alterar na prática? Mais um item, que é em relação ao regime próprio, ou seja, aos funcionários públicos, como nós aqui. A regra hoje é idade mínima de 55 anos para mulheres e 60 anos para os homens, tá? Tempo mínimo de contribuição 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. Como é que vai ficar? Mulheres passam para 62 anos, homens passam para 65 anos. Tá? No caso específico dos professores, 50 anos, mulheres 55 anos, homens passam para 60 anos. Tá? Gente, que horror. Outro item que a gente pode classificar no mínimo como cruel da reforma diz respeito à aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje, como é que tem a regra aí? Nós temos 100% do benefício, ou seja, se você sofre um acidente de trabalho, você se aposenta recebendo 100%. Como é que é a proposta? 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Ou seja, pessoal, na prática, se você tiver um acidente de trabalho antes de 20 anos, você vai receber 60% do trabalho.
Por quê? Porque você se acidentou trabalhando, você não teve culpa. A culpa provavelmente foi do seu patrão, que ofereceu equipamento de segurança, que expôs o trabalhador a algum tipo de perigo, e aí você sofre um acidente, seu salário cai 40%. Você já está incapacitado, já está machucado, e ainda machuca o seu salário também. Pensão por morte, também se altera. A pensão por morte tem uma mudança parecida com essa que eu acabei de falar em relação ao acidente, tá? A invalidez. Hoje, como é que funciona? 100%, tá? Do benefício. Como é que fica a proposta? 60% do benefício, mais 10% para cada dependente, para cada filho. Né? Uma viúva, por exemplo, sem filho, 60% só. Se tiver um filho, 70%. Então, a pessoa dependia, né, do marido para sustentar uma casa, a pessoa morre, ela está com um problema na família, e ela vai ter um outro problema, porque o salário que sustentava a casa ele vai cair. Né? Tem uma amiga que ganha pensão ainda do marido. O benefício de prestação continuada. Né? Como é que ficou isso? Tem as pessoas que chegam aos 65 anos e não tiveram nunca a carteira assinada. Geralmente trabalham muito as pessoas, mas ela não tem carteira assinada. Então como é que ela vai fazer para se aposentar se ela nunca pagou a previdência? Loa. A regra de hoje é que você chega aos 65 anos, você tem direito ao salário mínimo. Né? A ideia do governo é jogar de 65 para 70 anos. Se é que lá você estiver vivo. Certo? Em contrapartida, oferece R$400 para quem tiver com 60 anos e tiver, né, sem nenhuma renda, tiver na miséria. Não, hoje R$400 é só o remédio da pessoa, não paga nem aluguel. Tá? Por fim, pessoal, um dos mais cruéis ataques que fazem parte desse pacote. Eu estou concluindo. Que é a questão da mudança de regime. Hoje, nós temos um regime que é chamado de partilha simples. O que significa isso? Os trabalhadores da ativa vão contribuindo uma parcela do seu salário, 14% mais ou menos, mais a contribuição que é descontada dos empresários, dos empregadores, dos patrões, mais os impostos que o Estado arrecada. Com esse dinheiro, somando esses três itens, é que vai pagar as aposentadorias. Como é que é a proposta do governo Bolsonaro para compor o fundo previdenciário? Modelo misto. Repartição simples para quem tiver até um salário mínimo, mantém a regra atual, mais capitalização, que é uma poupança individual. Ou seja, na prática, pessoal, é o seguinte: você vai colocar o dinheiro no fundo e no final do seu trabalho, né, da sua carreira, você só vai receber o quanto você tiver juntado. Na prática, tem um exemplo do Chile, que foi onde se colocou esse modelo. O que aconteceu? O salário das pessoas caiu em média para metade do que elas ganhavam antes. É por isso que no Chile nós temos hoje o maior índice de suicídios entre os idosos 60, 70, 80 anos. Não deve ser fácil realmente você, né, viver com metade do seu salário, considerando que os salários já não são altos. Isso daí coloca em risco um dos princípios que eu estava falando no início. É o princípio constitucional que dá base para a Previdência, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que foi colocado na Constituição brasileira, conforme eu argumentei, em função da pressão dos movimentos sociais, que nos anos 80 derrotaram a ditadura militar e incorporaram na pauta de direitos que os políticos e os empresários foram obrigados a aceitar por conta da pressão. Certo? Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer duas coisas para concluir. Né? Diante desse cenário todo, eu acho que a gente tem duas tarefas importantes. A primeira, é a mais imediata, é a mais urgente, é a gente organizar a luta contra a retirada de direitos. A palavra de ordem fundamental deve ser nenhum direito a menos.
inclusive o direito de se aposentar. Não se pode abrir mão. Nós devemos batalhar muito para poder garantir esse direito. Por isso que eu estou chamando a atenção, estou reforçando. Dia 15 Vem, André. de maio, todos Vem, que eu vou te pegar, convidados seu bolso para a mobilização, tá? Nacional de Educação contra a Reforma da Previdência. E no dia 14 de junho a greve geral. Eu acho que a nossa grande tarefa imediata, urgente, é essa. Mas tem também uma outra tarefa que é um pouco mais ampla. Já estou concluindo, pessoal. Tem uma tarefa que é um pouco mais ampla, que é em relação ao seguinte: como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente chegou nessa situação? Por que o governo promove tantos ataques contra os direitos dos trabalhadores? Se teve um momento da história que a gente estava conquistando direitos e tem um outro momento que a gente está perdendo direitos, né? Tem a ver também com decepções das pessoas com a política, né? Teve outros momentos que as pessoas acreditavam mais na política. A partir do momento que aquele ou aquela que você acreditou comete os mesmos erros dos demais que ele criticava, passa a impressão de que são todos iguais. E nessa impressão de que são todos iguais, acabam beneficiando quem? Aqueles que querem fazer a sociedade retroceder, com menos direitos sociais, com menos educação pública, tá? E colocando aí os hospitais, a saúde, o ensino, só para quem pode pagar, certo? E eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação profunda de por que chegamos nesse momento aí de derrota, ou ainda que seja uma derrota temporária, né? É por isso que eu queria aproveitar. Eu acho que é uma derrota temporária, eu acredito na virada, né? Igual no futebol. Mas para a gente fazer essa virada, a gente precisa avaliar quais foram os nossos erros, né? Por que a gente está nesse momento tão difícil? Passa inclusive pelos erros na política que a gente comete, né? E aí tem um livro que eu e colegas, né, que pesquisam sobre esse assunto, a gente acabamos de lançar, estou aproveitando aqui também essa oportunidade para lançar esse livro aqui em Caxias, inaugurar ele, divulgar, que é a Estratégia Democrática Popular, o Inventário Crítico. Em cada capítulo é um autor diferente, tá certo? Tem um capítulo aqui sobre educação, que eu tive a honra de participar, de escrever, de contribuir, e é esse esforço aí nosso de pensar o que erramos, como deixamos a política chegar nesse ponto, né? E como podemos corrigir, não cometer mais os mesmos erros e acertar o rumo do país para o próximo período, tá certo? Daí quem estiver interessado é só me procurar. Pessoal, eu acho que agora, né, já falei muito, deve ter uma fila de pessoas aí interessadas para contribuir também, colocar sua opinião, e é isso que eu queria ouvir agora, abrir espaço. Mas eu quero agradecer de novo o convite e parabenizar a iniciativa aí dos colegas que organizaram a atividade. Obrigado.